Fala comigo, pessoal, professor Álvaro Capucci na área. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da nossa série sobre sociologia. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre sociologia, vou te fazer algumas perguntas básicas, perguntas simples, diretas. Seguinte, olha só, você já parou para pensar por que existem regras na sua escola? Por que, afinal de contas, existem regras nas escolas? Por que nós precisamos usar uniforme, por exemplo? Por que algumas modas pegam, fazem sucesso e outras não fazem sucesso? Por que dá aquelas trends, sabe aquelas trends que tem nas redes sociais, TikTok, Instagram, Reels e tal? Por que algumas trends elas pegam, elas viralizam, fazem sucesso e outras não? Por que certos vídeos das redes sociais eles viralizam, fazem sucesso pra caramba e outros passam despercebidos? Pois é, nada disso é por acaso. Tudo isso tem a ver com a forma como nós vivemos em sociedade. Tudo isso tem a ver com a forma como nós vivemos, como nós nos organizamos na sociedade. E é exatamente isso que a sociologia estuda. A sociologia, ela é uma ciência que tem como objetivo estudar a sociedade. Então, primeira coisa, a sociologia, ela é uma ciência. E o que a sociologia estuda? Ela estuda a sociedade. A sociedade é o objeto de estudo da sociologia. Ou seja, ela busca entender como as pessoas vivem juntas, como se relacionam, como criam regras, como criam valores, costumes, comportamentos, formas de organização, formas de conviver e etc. Então, quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando de tudo aquilo que envolve a nossa vida cotidiana. A família, a escola, a religião, os amigos, a internet, as redes sociais, o trabalho, a cultura, a política, a música, a dança, a arte, enfim, e muito mais. Então, de uma forma simples, a gente pode dizer que a sociologia tenta responder a uma pergunta central. Por que as pessoas se comportam da maneira como se comportam quando vivem em grupo? Porque quando a gente está sozinho, isolado, a gente se comporta de um jeito, mas em grupo a gente se comporta de outro. Já percebeu? Que é um pouquinho diferente, né? Às vezes em grupo a gente se sente um pouco menos à vontade, um pouco mais constrangido, ou às vezes a gente faz as coisas em grupo para acompanhar a galera, a modinha da galera, mas quando a gente está sozinho a gente faz algumas coisas um pouco diferentes, na nossa privacidade, na nossa intimidade. Por exemplo, você pode pensar nas redes sociais. Por que certas gírias elas se espalham tão rápido? Certas modinhas se espalham tão rápido, as trends se espalham tão rápido nas redes sociais. Por que alguns padrões de beleza, por exemplo, não tem? Tem uns padrões de beleza que eles são mais valorizados e outros padrões de beleza não são tão valorizados assim. Por exemplo, por que determinadas opiniões ganham mais destaque do que outras opiniões? A sociologia analisa esses comportamentos para tentar entender como eles são influenciados pela sociedade. Porque não se engane, o seu comportamento, as suas ideias, os seus valores, os seus princípios, os seus hábitos, os seus costumes, eles não são somente seus, eles também são, em boa parte, influenciados pela sociedade onde você vive, pelo grupo do qual você participa, do qual você faz parte, né? Pela comunidade onde você vive, sua família, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, sua nação. Agora vamos tentar fazer uma definição de sociologia. Em termos formais, tá? Sociologia, ela é uma ciência social que estuda os fenômenos sociais. Então ela é uma ciência baseada na vida em sociedade que estuda os fenômenos sociais, os acontecimentos sociais, os fatos sociais. Fenômenos sociais, eles são fatos que acontecem dentro da sociedade. Então, a sociologia ela estuda fenômenos que acontecem dentro da sociedade, coisas que só acontecem dentro ou na sociedade. Fenômenos sociais são fatos que acontecem dentro da sociedade e que afetam muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, esse é o recorte básico para você entender o que é a sociologia, né, como ciência social. Ela estuda fatos, coisas que acontecem dentro da sociedade e que afetam as pessoas que convivem dentro dessa sociedade, que fazem parte dessa rede de convivências, de relacionamentos compartilhados dentro da mesma sociedade, tá bom? Alguns exemplos de fenômenos sociais são, por exemplo, a família.
Só existe família porque existe sociedade. As famílias existem dentro de sociedades, ok? A escola é um outro fenômeno, um outro fato social muito característico de sociedades. É um fenômeno que acontece dentro de uma sociedade. Outros exemplos, o trabalho, né, a desigualdade social, a violência é uma característica muito da sociedade. O preconceito, a formação de cultura, a cultura é um fenômeno social. A arte é um fenômeno social porque é um fenômeno coletivo, compartilhado. Né? As relações entre os diferentes grupos dentro de uma sociedade também é um tipo de fenômeno social. A economia, né, o mercado de trabalho, enfim, por aí vai. Então, quando a sociologia, quando ela estuda esses fenômenos, ela não está interessada apenas em casos individuais. A sociologia não estuda casos individuais como objeto específico e principal de estudo, né? A sociologia ela foca sim em padrões de comportamento que se repetem na sociedade. Então, o objetivo da sociologia é estudar comportamentos coletivos, sociais, comportamentos de grupo, de comunidades, de sociedades em geral. Entendeu? E esses grupos, esses comportamentos, esses fenômenos, eles têm uma característica, eles têm que ser padrões, eles têm que apresentar um padrão de comportamento que se repete na sociedade. Por exemplo, religião. Religião é um tipo de fenômeno social que tem um padrão de comportamento e ele se repete. Ah, não é a mesma religião que todo mundo tem. Sim, mas todo mundo em geral, ou boa parte, a maioria das pessoas, elas manifestam, elas têm uma experiência religiosa. Né? Elas se definem como pertencentes a um determinado grupo religioso. Portanto, isso é um padrão, né? Que se repete com certa regularidade na sociedade. É difícil você encontrar uma sociedade onde não exista religião, por exemplo. É difícil, pensa aí pra você ver. Ah, mas eu conheço um monte de gente ateu, um monte de ateu, não tem problema. O ateísmo também é um fenômeno social, porque ele tem uma característica coletiva, né? Existe um grupo de pessoas, ou grupos de pessoas que são ateus, né? Que se definem como ateus, ou seja, sem religião, que não acreditam em Deus, etc. Também é um outro tipo de comportamento, de padrão coletivo, né? Que se repete dentro da sociedade. Por exemplo, quando a gente analisa a escola. A sociologia não estuda apenas um aluno específico isolado dentro da escola, mas a sociologia estuda o funcionamento do sistema educacional como um todo. Né? A psicologia que estuda o aluno especificamente, isoladamente, de forma particular. A sociologia não, ela estuda o coletivo do sistema educacional. Né? A sociologia estuda a educação como um todo, como um conjunto, como um fenômeno social. Nesse sentido, a instituição educacional, o sistema educacional, né? Como um todo, por exemplo. Quem tem mais acesso ao sistema educacional? Quem tem mais acesso à educação? Quem é que enfrenta dificuldades na educação, no acesso ao sistema de educação, no processo de ensino-aprendizagem? Quais são os desafios e as desigualdades que ocorrem dentro do sistema educacional brasileiro ou do sistema educacional da sua cidade, da sua região, do seu país? Né? Agora, por exemplo, você pode estar se perguntando assim, mas, professor, onde a sociologia aparece na minha vida? A resposta é muito simples. Em todos os lugares. Em todo lugar a sociologia vai aparecer na sua vida. Ela é importante na sua vida. Por exemplo, a sociologia está presente quando a gente fala de bullying e de cyberbullying. O bullying é um fenômeno social. É um fenômeno coletivo. Ele afeta várias pessoas. E ele tem um certo padrão de repetição. Okay? Correto? O cyberbullying, que já é um bullying aí mais sofisticado, porque ele acontece na rede mundial de computadores, ele também é um fenômeno social, porque o cyberbullying, ele viraliza, né? Ele publiciza, ele é um fenômeno que abrange coletividades. Ele ultrapassa o espaço até local e vai para o mundo todo. Ele está presente, por exemplo, a sociologia está presente quando a gente analisa os padrões de comportamento das redes sociais. As redes sociais são um fenômeno social. Né? O próprio nome diz, redes sociais. Então a sociologia está presente para analisar esse tipo de padrão de comportamento que acontece numa rede social que ela é coletiva. O bullying, cyberbullying. Por exemplo, a sociologia ajuda a entender por que existem diferenças entre escolas públicas e escolas privadas. Por quê? A sociologia tenta entender. A sociologia tenta explicar como surgem os preconceitos. Por que existe preconceito na nossa sociedade? Por que existe racismo, discriminação de gênero, de etnia, né, de sexo, de cor?
E como que esses preconceitos eles se mantêm na sociedade? Por que eles surgem? Como eles se desenvolvem? E como esses preconceitos se mantêm na sociedade? Como é que eles se alimentam? Como é que eles se articulam? Por que esses preconceitos ainda persistem na sociedade? Então, um outro passo importante também é saber, por exemplo, a sociologia também nos ajuda a compreender por que existem leis, regras e as normas sociais. Por que existem leis? Por que a nossa sociedade escolheu se organizar em torno de um Estado democrático de direito? O Estado de direito, ou seja, um Estado que tem nas leis, na legislação, um dos seus instrumentos de organização, de normalização, de normatização, de regramento, leis, regras e normas. Por que algumas atitudes são consideradas corretas e outras incorretas dentro do nosso grupo, dentro da nossa sociedade? Isso a sociologia também tenta entender. Por que dentro de uma determinada sociedade, certos comportamentos são considerados criminosos e outros comportamentos não são considerados criminosos? Por quê? Sociologia tenta entender. A sociologia da violência, a sociologia da criminalidade, tenta entender. Mais do que isso, a sociologia ela nos ajuda a desenvolver, por exemplo, o pensamento crítico. Sem pensamento crítico, você se posiciona na sociedade de forma muito simples, muito simplória. Sem pensamento crítico, você é muito fácil de ser influenciado por qualquer pessoa, inclusive por pessoas mal intencionadas. Sem pensamento crítico, você não reflete sobre a sua própria realidade. Você não analisa, não avalia, não examina o seu estado como pessoa na sociedade. A sua vida, sua condição de vida, seu trabalho, sua renda, sua formação escolar. Sem pensamento crítico, você não percebe o mundo de uma forma mais profunda, mais abrangente, mais próxima da realidade. Então a sociologia, dentro da ideia de pensamento crítico, ela nos ensina, por exemplo, a questionar, a refletir, a entender que muitas situações na sociedade que parecem normais, entre aspas, elas são, na verdade, construções sociais. Por exemplo, você bebe Coca-Cola porque você gosta ou você gosta de Coca-Cola porque você escuta, vê e é constantemente assediado por propagandas da Coca-Cola? Por exemplo, quando você está com sede, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você está com sede? É de um bom e gostoso copo de água gelada ou de uma boa e gostosa garrafa ou latinha de Coca-Cola gelada? Entendeu? Sociologia estuda esse tipo de fenômeno. Se você não tem pensamento crítico, você acha que tudo que acontece na sociedade é normal. Você acha que o racismo é normal, que o preconceito é normal, que a discriminação é normal. Você acha que a desigualdade social e econômica é normal. Ok? Você acha que o desemprego é normal, que a violência é normal? Ah, faz parte, tá aí. Para isso serve o pensamento crítico. E a sociologia como ciência, ela nos treina, nos prepara para o exercício do pensamento crítico. Ao estudar a sociologia, nós começamos a perceber, por exemplo, que nós fazemos parte da sociedade. A gente faz parte da sociedade. A gente é parte de uma sociedade, de uma coletividade, de uma comunidade, e nós também somos influenciados por ela o tempo todo. Quando a gente estuda sociologia, a gente descobre que os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, eles são nossos, mas também são muito influenciados pela sociedade que a gente vive. Parte do que nós somos é a sociedade, parte do que nós somos é a nossa personalidade, a nossa individualidade. Tá entendendo? Então, para a gente finalizar, eu quero deixar para você uma reflexão importante. Se a sociologia estuda a sociedade e nós vivemos em sociedade, então, ao estudar a sociedade, nós estudamos também a nós mesmos. Vou repetir. Se a sociologia estuda a sociedade e nós vivemos em sociedade, então, quando você estuda a sociologia, você também está estudando a si mesmo. Então, essa é a proposta da sociologia como disciplina, como ciência. Entender o mundo social para compreender melhor quem nós somos, como nós vivemos e como nós podemos viver de forma mais consciente e responsável em coletividade. Beleza? Na próxima aula a gente vai aprofundar ainda mais esse olhar sociológico sobre a nossa realidade. Valeu? Um abraço, até lá.